Esse um manifesto de um artista americano que vive em Berlim, né? Que foi traduzido para o último número da Lugar Comum, e se chama Manifesto da Neuroestética Ativista, e a gente vai ver, então, o que é isso e e como é que ele se insere aqui no âmbito do nosso seminário. Eu vou dividir essa apresentação em 3 partes. Primeiro, uma contextualização de quem é esse autor, que, enfim, não é uma pessoa da bibliografia clássica que a gente vem aí perseguindo, né? Não é enfim, porque é um artista, né? Vou falar um pouco dele. Depois explicar essas 3 partes do título, Manifesto, Neuroestética Ativista, e aí falar, então, finalmente do manifesto em si. Então, começando com o autor, ele é um artista, nasceu em Nova York, mas vive entre Berlim e Estados Unidos. Ele fundou uma pós-graduação em artes que atua em Nova York, Los Angeles e em Berlim, e tem uma formação bastante múltipla, que inclui não apenas artes, mas também algumas ciências biológicas, enfim, psicologia, que não é exatamente biológica, mas ele tem também formação em biologia, estudou neurociência, não é formado e tal, mas estudou, e aí a obra dele, né, de texto e nas artes visuais, mistura bastante, né, essa formação heterogênea e faz o que ele chama de trans-thinking, né, assim, esse pensamento transdisciplinar. E também para dar uma ideia do qual é a área em que ele atua, além desse manifesto que a gente vai ver, eu botei aí alguns livros, que eu acho que o título dos livros já dá uma boa pista, né, de quem ele é, onde que ele está pisando. Então, o glossário do ativismo cognitivo, psicopatologias do capitalismo cognitivo, e a arquitetura cognitiva, da biopolítica à noopolítica. A gente não vai ver essas obras de a fundo, mas acho que elas dão boas pistas do assim, para onde ele está indo, né? Para onde ele quer ir. Então, ele é um artista reconhecido, com obras expostas em museus, em mostras internacionais importantes de arte, e ele se enquadra no movimento de arte conceitual, que começou nos anos 70, em que o texto é um elemento importante, quer dizer, ele usa tanto elementos visuais quanto linguísticos, né? O texto é um elemento central, e esse movimento justamente questiona o primado, né, retiniano, quer dizer, da retina, da visualidade. Então, para ter uma ideia melhor, eu dei aqui eu coloquei um exemplo de uma obra de um dos principais artistas e teóricos da arte conceitual, que é o Joseph Kosuth, em que a obra se compõe de uma cadeira física, uma representação visual da cadeira e um verbete, o que é cadeira, e que são representações diferentes, que têm um fundo comum, com um fundo comum ao objeto a que eles se referem. E essa é uma obra que está no Centro Pompidou e mostra bastante eu acho que ela ilustra bastante claramente essa relação em que o texto, né, a ideia é tão central e tão contemplativa, né? Assim, é uma defesa da contemplação da ideia e não apenas da visualidade. Então, é um movimento que mistura arte e filosofia de um modo bastante radical, né? Assim, eles voltam a estar colados depois de uma separação radical efetuada pelo pensamento filosófico ocidental.
E aqui um outro artista também do movimento, acho que ele traz uma definição que é bastante mobilizada, enfim, quando se fala no movimento da arte conceitual, e que faz uma equivalência entre a ideia e a máquina. É essa que eu acho que é o mais interessante dessa frase. Então, quando o artista usa uma forma conceitual de arte, ele quer que todo o planejamento e as decisões sejam feitas, ele tem a intenção, né, de que todo o planejamento e as decisões sejam feitas antes da execução. A execução é apenas enfim, apenas colocar o ato, né? Enfim, colocar isso obviamente não estou traduzindo. A ideia se transforma, então, uma máquina que faz a arte. Enfim, todo esse é um contexto, uma contextualização um pouco longa, mas que eu acho interessante, porque o autor ele, além de artistas, eles são várias coisas, mas acho que a arte está realmente no início, né, no centro do que ele se define, e no fim, como objetivo final do manifesto, como a gente vai ver agora. Então, passando para entender o título do manifesto, eu passo a primeira parte, a primeira palavrinha, que é manifesto. Manifesto da neuroestética ativista. Manifesto é também um formato comum em movimentos políticos, mas também muito popularizado em movimentos da arte moderna, desde o final do século XIX e o início do XX. O primeiro manifesto foi político, a gente vai ver ele daqui a pouco, mas foi bastante incorporado, né, pelos movimentos artísticos do modernismo que pregavam rompimentos sequenciais. Então, manifesto é tornar público, né? É tornar público um posicionamento, em geral, novo, que rompe com um pensamento hegemônico anterior. O formato manifesto, em geral, é voltado para as massas, tem uma linguagem persuasiva, combativa, didática. Então, tem sido, por isso, um instrumento privilegiado mesmo de discursos políticos. O primeiro deles, ou pelo menos dos famosos que popularizou o formato, foi justamente o Manifesto Comunista. Eu coloquei depois alguns outros manifestos famosos. Tem um filme, inclusive, muito interessante chamado Manifesto, que resume alguns deles. Enfim, não sei se vocês viram com aquela atriz que eu já não vou me lembrar o nome agora. O que o Nietzsche faz exatamente por que ele opta por esse formato manifesto? Porque justamente o que ele quer é reivindicar uma ruptura e um contraponto com um posicionamento anterior que a gente vai ver. E, além disso, ele tem também um plano de trabalho, um plano de ação, e é um chamamento às armas. Ele mesmo usa essa expressão, né? É um chamamento à ação, que visa uma transformação social. Então, esse formato da ruptura, né, da contraposição, é escolhido por ele para esse texto. Bom, e neuroestética? Talvez neuroestética seja a palavra aí mais nova, né, menos conhecida. Neuroestética, como o nome induz, né, como o nome indica, mistura, então, neuro, né, o estudo do cérebro com arte. E prega a importância dessa relação entre as duas disciplinas. Agora, de que maneira essa relação é importante? Ganha diferentes abordagens. Então, existem pelo menos 3 tipos de neuroestéticas. Uma
é a positivista, contra a qual a neuroestética ativista se contrapõe. Uma chamada idealista, que é de uma linhagem deleuziana, a qual a ativista se filia, mas adiciona essa camada de ação, né, de intenção de transformação social. E aí eu já acho que dei um spoiler aí do terceiro núcleo, que é o ativista, que, aliás, eu acho que eu... não, está aqui. Não, está aqui. Então, a neuroestética ativista é um movimento que nasceu de um festival de arte, cujo cartaz está aí na tela, e que comemora, enfim, uma comemoração de 25 anos de um projeto lançado pelo autor, que se chama Art Brain, né? Ou seja, que já relaciona desde há muito tempo o funcionamento do cérebro com as atividades artísticas que ele promove. E eu usei a palavra movimento aqui para neuroestética ativista, relacionando mesmo a esses, enfim, a esses movimentos, né, da modernidade, e com a qual ela parece ter realmente, pelo menos, uma semelhança de forma bastante radical. Esse cartaz já indica, então, aí algumas palavras-chave desse movimento. Eu não sei se está dando leitura, mas algumas que eu selecionei aqui são, por exemplo, globalização, plasticidade, neurosensorial, subjetividade, que faz uma espécie de uma matriz de pensamento do que o movimento prega, né? Do que ele defende e que e do seu plano de ação. Então, já dei um spoiler, mas o último núcleo do título, né, que é o ativista, também selecionei algumas palavras aqui do próprio manifesto que dão esse caráter de ativismo, né, que deixam claro esse caráter ativista do movimento. Então, a neuroplasticidade é um direito de todos. Isso aqui é um chamamento às armas. Pedimos coragem, queremos fazer uma contra-hegemonia, a arte é resistência. Pregamos a emancipação do capitalismo neural, o manifesto convoca, né? Então são essas palavras de ordem e de chamamento a uma coletividade, né? A um movimento que quer ser de massa e de transformação social. Esse caráter finalista, né, que tem um objetivo claro e numa ação concreta, justifica, então, essa adoção do formato manifesto, né? E a gente vai ver, então, que o ponto central é que a arte vai ser esse meio para essa transformação cerebral, que, por sua vez, vai possibilitar a transformação e a emancipação em relação ao capitalismo, que ele chama de capitalismo neural. Então, vamos finalmente para o manifesto em si. Uma primeira aproximação com o manifesto é uma aproximação superficial, mas eu acho que dá umas boas dicas, umas boas entradas, boas pistas aí de entradas também para o texto. Eu coloquei o texto em inglês para ser mais fiel, numa nuvem de palavras, né? E a gente tem, então, aqui
algumas das palavras mais mobilizadas pelo autor. Cérebro, neural, cultural, material, positivista. Positivista é o contraponto, né? Então, aí o inimigo nomeado desse manifesto é a neuroestética positivista, que se alinha, a gente vai chegar lá, ao capitalismo neural, plasticidade, capitalismo, e, claro, neuroestética ativista são alguma arte, né? Algumas das palavras mais mobilizadas. Uma segunda porta de entrada aí para o texto, eu fiz um levantamento dos autores que ele cita. Tem algumas referências que são explícitas e outras não. Que eu acho que também dá assim, umas ótimas dicas de que trilha, né, que o autor tá abrindo, né? Então, o primeiro deles é Foucault, Deleuze e Guattari, né? E aí eu botei do lado alguns dos conceitos que ele cita. Eu não vou entrar em todos eles. Por exemplo, a Malabou é uma das que ele... Então, tem uma linhagem claramente aí Foucaultiana, deleuziana, e que deságua ali no Agamben, cito o Rancière só por causa desse conceito de partilha sensível, a Zuboff, né? E o Nick Land, que apareceu na apresentação da Gabriele há 2 semanas, como um contraponto também. Ana, só um minutinho. Não, só queria dizer que essas referências bibliográficas, né? E como antes uma série de, não sei nem como dizer, de noções, né? Contra a hegemonia, outra coisa que você colocou antes, nem tudo vai junto, né? Apesar da, quer dizer, só para dizer aqui, né? Que não são autores que necessariamente ficam convergindo, né? Mesmo que tenha filiações ou não, enfim. Quando a gente mistura tudo assim, não estou dizendo que ele mistura, né, que você mistura, mas cuidado para quem está começando a conhecer, cuidado que às vezes não dá para juntar, né? Mesmo que todo mundo seja crítico do capitalismo contemporâneo, etc., não dá para juntar sempre, né? O jogo é ver também, sobretudo, as diferenças e as nuances. Só para... Sim, eu entendo o seu comentário, faz sentido. Quer dizer, eu botei numa lista, parece que está todo mundo do mesmo lado. Que é aquele que a gente tinha contado antes, que é o tal... Nada, entrou alguém aqui com o microfone. Tá. Mas então, quer dizer, eu tô na fala aqui, eu estou tentando esclarecer que tem uma linhagem que parte, né, de Foucault e Deleuze, e que, por exemplo, o Agamben e a Zuboff, eu acho que utilizam os conceitos Foucaultianos de uma maneira não necessariamente em que outros desses autores utilizam, mas que, sim, o Niedrich parece ter uma reverencia a Zuboff, por exemplo, o Agamben, de fato usa. E o Nick Land está como contraponto, tá? Que o Nick Land é um dos maiores divulgadores, né, dessa noção de aceleracionismo. Não vou entrar nisso, até porque na apresentação da Gabriele isso levou a um bom debate, que talvez mereça um debate à parte, mas que eu só estou querendo fazer aquela coisa do mapa de autores que numa lista simples aqui, de fato, pode parecer que estão todos do mesmo lado, né? Assim, que estão todas... Mas há também autores que não são citados explicitamente e que eu acho que aparecem no texto, como, por exemplo, Marx, porque ele usa o termo intelecto geral, né? A gente vai chegar lá. E como é? Xun Byung-Han, né? O Byung-Han, que é aquele esqueci o termo, mas que fala da autoexploração voluntária. Isso. Que o Niedrich, de fato, cita, né? Não cita o autor, mas cita
a autoexploração voluntária como uma das características mais marcantes do capitalismo cognitivo. Então, eu não coloquei aqui no slide, mas acho que são referências também importantes. Enfim, então acho que são só duas portas de entrada mesmo, assim, iniciais do manifesto, né? Uma nuvem de palavras e algumas referências que ele cita, para a gente entrar, então, finalmente no manifesto. O manifesto é composto de 12 pontos, essa separação por pontos também, eu acho que tem um caráter didático, né? Providencial, né? Enfim, de um manifesto. E eu tentei... o autor tenta construir, então, uma sequência lógica, né? Que deságue nesse chamamento final, que mais ou menos poderia ser, enfim, já no spoiler, já, né? Então, o chamamento final seria: façamos arte para modificar o cérebro e assim liberar o mundo, né? Muito grosso modo, essa é a conclusão final. Então, aparentemente, os 12 pontos, então, argumentativos deveriam ter esse encaminhamento, mas é verdade que o encadeamento das mensagens me parece poderia ser outro, quer dizer, enfim, talvez não seja assim uma lógica muito cartesiana, né? Talvez como a gente esperasse. E eu tentei, então, resumir cada ponto em pequenas frases que podem ser bastante reducionistas. Eu vou lê-las rapidamente. A plasticidade é um direito, a plasticidade cerebral, a gente vai falar melhor disso. A plasticidade é meio para a emancipação. O cérebro é plástico, ou seja, talvez essa devesse ser a primeira, né, a mensagem. A inteligência não está só no cérebro. Isso é interessante, embora o cérebro, né, seja essa palavra e o órgão seja um órgão privilegiado pelo autor. A arte altera a arquitetura cerebral. A mente é a nova fábrica. O homem pode modificar o seu cérebro. A diversidade favorece a plasticidade. A neuroestética positivista se alinha ao capitalismo neural. Novas tecnologias ameaçam a liberdade. A utopia não virá do mercado. E a arte como estética, ou seja, a arte é um vetor ética emancipatória. A arte é vetor de emancipação. Então, muito grosso modo, está aqui o manifesto resumido, e aí a gente vai entrar neles agora. Eu proponho, e aí é uma interpretação bastante pessoal, eu vejo 3 grupamentos principais aí, né, nessas mensagens, né? Não necessariamente em ordem. Uma é que fala da formação e o funcionamento do cérebro e da inteligência humana. A outra por que é preciso resistir ao capitalismo neural. E a outra é que a arte é esse locus privilegiado para resistência ao capitalismo neural. Então, eu não sei se o autor, enfim, concordaria com essa divisão, ela é didática aqui para poder apresentar, enfim, mas eu vejo como esses núcleos que eu nomeei aqui como... minto, eu tentei uma classificação para falar aqui de cérebro como uma explicação biológica. Depois eu vou falar do capitalismo neural, né, que é a explicação sociológica, filosófica, e depois da arte como resistência, que é uma explicação que nem é estética, mas ativista, né, na abordagem do autor. Depois de eu pensar nesses 3 núcleos, eu lembrei também das 3 ecologias do Guattari, né, que propõe uma ambiental, uma social e uma mental, e pensei que talvez o Nida estivesse fazendo, então, uma ecologia estética, mas enfim, algo que me ocorreu.